Gente, tudo bem? Eu sou a Silvia Medina, do blog Viagem pelo Mundo, e quero dizer um oizão pra vocês. Eu moro aqui na Austrália, já tenho 4 anos. Moro eu, meu marido, a gente veio pra cá em 2012. E na verdade, a princípio era só para ter uma experiência internacional, melhorar nosso inglês. E a gente acabou ficando aqui, construindo a nossa família. Hoje a gente tem um bebezinho australiano, Samuel, ele tem 9 meses. E estou muito feliz de estar aqui participando do canal Mães pelo Mundo. Gostaria de convidar, já aproveitar vocês para se inscreverem no meu canal, para quem ainda não me conhece, e também aqui no canal Mamães pelo Mundo também para vocês acompanharem aí todas as mamães que vão postar um monte de ideia legal para vocês também, tá? Bom, basicamente, para contar um pouquinho para vocês sobre mim, eu sempre trabalhei viajando, sempre viajei muito, sou formada em turismo, então eu sempre no Brasil já viajava bastante quando morava aí. E essa sempre foi minha paixão. Então, enquanto eu não estava viajando a trabalho, eu estava viajando a lazer. E aí, quando surgiu a oportunidade de morar fora, eu amei, porque para mim era como se eu estivesse viajando todos os dias. E nessa época eu estava terminando um MBA que eu fiz em marketing e um dos trabalhos de conclusão era para construir um blog e eu comecei a falar das minhas viagens desse blog. E quando eu vim para cá, foi uma maneira que eu encontrei também de deixar os meus amigos mais perto e fazer novos amigos também. Então, quando eu vim para cá para estudar, eu tive um pouco mais de tempo livre e aí eu comecei a escrever pelo blog sobre as viagens antigas, sobre as viagens novas e principalmente sobre a nossa vida aqui na Austrália. E mas aonde que encaixa tudo isso, né? Viagem com bebê, como que funciona? Então, o que aconteceu foi assim. Eu já tenho 8 anos de casado, então assim, a gente sempre se via em algum momento das nossas vidas, nós queríamos ter filhos, mas nós casamos relativamente novos, então assim, a gente sempre falava, quando fizer 5 anos de casado, a gente vai ter filho. E esses 5 anos de casados chegaram e a gente ainda tava assim, não, vamos fazer mais uma viagem, vamos para mais um lugar. Eu, na verdade, eu sempre era aquela puxando, né? Porque, lógico, eu sempre quis ser mãe, acho que como a maioria das mulheres, mas eu acho que no topo da minha lista, assim, quando eu casei ou de adolescente, não era aquela coisa ser mãe. Acho que vinha antes conhecer Paris ou conhecer o Japão. E essa lista de conhecer lugares, ela foi, na verdade, assim, eu ia atingindo um lugar e já crescia outro. Meu marido sempre brinca, né? O Cris, ele sempre brinca comigo falando, mas seus sonhos são muito estranhos, que você fala, seu sonho é conhecer a Itália, mas aí quando a gente for pra lá, você vai parecer um outro sonho, assim vai. É verdade, porque eu amo viajar, isso é o que me deixa feliz. E era uma das coisas que me segurava para em relação a ter filho. Então eu sempre quis ter filho, mas eu falava, vou tentar segurar o máximo que eu posso, né? E aconteceu que tem 2 anos mais ou menos, foi em janeiro de 2013, 14, a minha irmã veio pra cá com o meu sobrinho, que é meu afilhado, e ele tava com 3 anos e meio. E ela tava com muita saudade, eles já tinham combinado essa viagem, vieram visitar a gente, conhecer a Austrália. E a gente fez uma viagem, tem bastante post até lá no blog, com ele aqui, fizemos a Austrália inteira, de norte a sul. E eu vou falar pra vocês assim que me surpreendeu muito, foi uma delícia. Foi muito gostoso ter um companheirinho do nosso lado, que era nós quatro, né, os dois casais, minha irmã, o marido dela, eu e o Cris, e o meu sobrinho de 3 anos e meio. E apesar de que, lógico, não ser mesmo que a gente tá viajando sozinho, na verdade, assim, foi super legal. Eu me senti, assim, super com um companheiro super agradável, eu gostei muito de viajar com ele e eu percebi que realmente estava faltando alguma coisa, alguém na nossa viagem. E a partir daquele momento eu já estava tentando engravidar fazia alguns meses, né? Uns 3 meses mais ou menos, mas aquele momento deu aquele clique. Eu acho que foi quando Deus falou: você está pronta para ser mãe. E naquela mesma viagem a gente engravidou, né? E o Samuel veio em setembro de 2015 e a partir de então ele passou a ser o nosso novo companheiro de viagem. Eu confesso que no início eu fiquei bem assustada, eu fiquei com muito medo, na verdade até durante a gravidez, porque eu quis ir pro Brasil grávida e por questões do nosso visto, algumas coisas que aconteceram com a gente também, não deu pra eu ir e eu fiquei bem frustrada pensando, poxa vida, já começou, né? Começaram a cortar minhas viagens. E a gente conseguiu fazer 2 viagens legais quando eu tava bem barriguda já, com 7 e com 8 meses. Uma foi pra Cairns, que até também tem um vídeo, e outra foi pra norte da Austrália, né? E outra foi pro sul, que foi pra neve. Então eu já tava assim com 8, foi a última semana que eu podia viajar, foi bem arriscado assim, mas foi bem legal. Porque eu tinha muita disposição, eu tenho muita disposição pra viajar. E aí quando ele nasceu, aquela formiguinha de viagem continuou ali, né? Me pinicando, me picando.
Com 52 dias, a gente resolveu fazer aqui uma road trip, né? A minha mãe tava aqui, então a gente queria levar ela pra ver canguru e tal, e conhecer umas praias diferentes, então a gente foi pro sul da Austrália e ficamos. Foi uma viagem de final de semana, alugamos uma casa e tal, mas foi a primeira experiência que a gente teve. E foi muito gostoso, porque o início, né, quem tem filho sabe, o início é muito pesado pra mãe, a rotina, tudo isso. Então, assim, apesar... foi bom sair daquele ambiente. E aí, depois disso, a gente não parou mais. A gente fez várias viagens aqui pela Austrália mesmo. E quando ele tinha 5 meses, a gente fez uma viagem pela Nova Zelândia. Então, nós voamos pra lá, fizemos vários voos internos. Mas a coisa mais legal dessa viagem foi que a gente alugou um motorhome e passamos 10 dias viajando por lá. Foi sensacional, foi uma delícia, foi um tempo em família muito bom. E foi bom, foi ver como que eu realmente tinha ganhado um companheirinho de viagens. Depois disso, agora com 7 meses, a gente foi pro Brasil. Na verdade, foi só eu e o Samuel, né? Mais conhecido como Baby Viajante. Então a gente foi pro Brasil sozinhos. Foi bem tranquilo, eu tava com muito medo porque é um voo muito longo, né? A gente voou até o Chile, do Chile a gente foi pro Brasil. E são voos bem complicados, assim, mas deu tudo certo. E eu tô falando bastante sobre essa viagem lá no canal. É, e o que eu gostaria de deixar de recado aqui para as mamães, mamães novas, mamães de mais tempo, até com mais experiência do que eu, que vale a pena sim viajar com bebê, vale a pena viajar com criança, que tem como fazer isso. É lógico que às vezes é sacrificial, a gente tira eles da rotina, acontece várias coisas, a gente se limita mais, que eu percebo, por exemplo, a gente nunca sai do hotel antes do meio-dia, por exemplo, porque a gente prefere fazer um pouco mais a rotina deles parecida com a de casa. Então a gente acaba se limitando um pouquinho mais. Mas ainda dá pra viajar sim, eu tô muito feliz. Hoje o canal ele tá focando um pouco mais nisso. Antes era sobre as minhas viagens, agora é mais viagens em família. E a nossa vida aqui na Austrália também. Eu tô super feliz de dividir isso com vocês, com as mamães pelo mundo aí. Um pouquinho da nossa experiência. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de comentar aí embaixo, deixar suas perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida de como eu fiz alguma dessas viagens, quiserem saber um pouquinho mais, eu estou totalmente à disposição e muito feliz em colaborar aí com vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!